Pessoal, vamos falar do Max EPR, vamos falar da economia de combustível. Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer uma live mais técnica, tá? Então a gente vai, se possível, guarde aí o papelzinho com caneta para anotar as perguntas que vocês precisar fazer, tá bem? Aqueles que chegou aqui agora, sou Elias Washington, do suporte técnico do Max EPR. Sou também instrutor de mecânica automotiva e instrutor de scanner automotivo, tá? Sou especializado em gestão eletrônica e também economia de combustível, tá? Mecânica, estamos aí há mais de 30 anos, ok? Essa vez quando eu vou dar uma paradinha para admitir aqui, tá? O pessoal está entrando ainda, a gente está admitindo aqui, tá bom? Max EPR, o que significa o nome Max EPR? Máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases, tá? O Max EPR, ele vem o ionizador, né? Que é essa peça azul, e o jateador, que é essa flautazinha aqui, tá? A parte principal é o ionizador. O jateador melhora aí a eficiência do Max EPR. E o que que o Max EPR faz para economizar combustível? Ele promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campo magnético potente, tá? Se nós olharmos do lado esquerdo, o combustível está todo grudado, ele só tem oxigênio por fora dele, ao redor dele, tá? Passou pelo Max EPR, essa resistência é quebrada e o combustível começa a ser oxigenado também entre eles, né? Ou seja, quanto maior o combustível, maior aí a sua queima. Um defeito dos motores do ciclo Otto é que ele só queima 30% do combustível, né? Com mais IPR ele queima aí em torno de 90%, ok? Quando usa o Max EPS, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor. Se ele queima no catalisador, ele não tem função motor, ele tem função aí de evitar com que esses gases poluentes cheguem à atmosfera, ok? Quando usa o Max EPR, 90% do combustível é queimado no motor. Ou seja, é lá onde vai ser queimado para gerar força motora, mais torque, mais potência e o principal, menos carbonização. Ou seja, se antes eu tinha uma queima aí de 30%, agora eu tenho uma queima de 90%. Se eu não queimo, eu não carbonizo, eu gero força motora, né? Um melhor desenvolvimento do carro, um motor mais silencioso, um motor melhor, tá? Então, o Max EPR não é apenas o economizador de combustível, ele é um aparelho que ele serve para fazer três funções, né? Aumentar a potência e o torque, e é ecologicamente correto, porque ele não carboniza. Se ele não carboniza, eu tenho um motor com seus componentes internos mais limpos, inclusive o óleo do motor, né? Que em alguns momentos ele é contaminado aí pelo combustível, tá? O Max MPR protege o catalisador? Podemos dizer que sim. Por quê? Porque antes o catalisador queimava 70% do combustível. Agora o catalisador, depois do uso do Max MPR, só vai queimar aí em torno de 10%. Então, suas cerâmicas, que elas são desse formato aqui, para não acontecer isso aqui, para não derreter, quando você usa o Max MPR, aí fica tudo ok, tudo tranquilo, ok? O catalisador é uma peça importante nos dias atuais. Mas ele só entra em funcionamento após estar aquecido, ou seja, após 15 minutos de funcionamento. E enquanto isso, o combustível que ele é queimado ele não consegue aí ser diminuído, né, a sua carbonização, ele não consegue diminuir a sua, que eu posso dizer para vocês, a sua fumaça, digamos assim, né? Mas quando você usa o Max EPR, no primeiro funcionamento do motor, ele já começa aí a fazer a descarbonização. No primeiro momento que você funciona o motor, já não sai esse fumaceiro aqui, ó. Geralmente, nos primeiros momentos dos carros, principalmente 2015 para trás, né? Aí tem funcionamento. Após o catalisador estar aquecido, né? São 15 minutos, ali vira a brasa e ele começa a queimar o combustível que não foi queimado. Nós sabemos que 70% do combustível ele passa pelo catalisador, então ele tem que ser queimado
para não ir para a atmosfera, tá? Uma coisa importante é que quando o combustível ele carboniza, ele também carboniza aí as válvulas, a entrada aí do ar para dentro do motor, né? Uma vez que ele é contaminado pelo combustível, ele contamina o combustível, o lubrificante, né? O combustível contamina o lubrificante, ele começa a fazer essa carbonização dentro das válvulas, tá? Na sede de admissão, onde entra o ar. Essa carbonização ela vai ser cada vez mais frequente e vai chegar um momento em que isso aqui vai ficar entrando pouco ar. Se eu tenho um pouco ar, eu tenho um motor trabalhando mais forçado, né, para puxar o ar mais para dentro. Quando ele puxa o ar para se misturar com o combustível, também a quantidade vai ser menor, né? Outra possibilidade, né, é que quando o carro ficar desligado por mais tempo, 2 dias, essa crosta ela se solidifique, né? Ela fica sólida e aí quando você bate a chave no carro, no primeiro momento, essa válvula não consegue abrir porque ela está travada por causa da carbonização. Isso acontece bastante, tá? Os carros mais novos estão carbonizando muito maior, muito mais rápido. Estão aconselhando a cada 40.000 quilômetros fazer a limpeza aqui do sistema, né? Agora Elias, inventaram, né? não está mostrando o que você está falando, Elias. Tá mostrando a válvula não? Não, não está aparecendo. Então vamos ver o que Aí está tá acontecendo. Pronto, vamos ver o que está acontecendo. Pronto, eu vou ver agora. Agora apareceu? Não. Agora Agora sim. sim. Pronto. Então, perfeito. Então, essa carbonização ela acontece naturalmente. Por quê? Porque o motor de combustão interna ele carboniza mesmo. Quando a gente usa o Max EPR, isso aqui não acontece. E a gente tem prova disso, a gente tem testemunha disso, a gente vive isso, né? Com os depoimentos, tá? Então, a carbonização de válvulas no coletor de emissão acontece devido ao acúmulo de resíduos de combustível e óleo, que se tornam rígidos e carbonizados com o tempo, tá? Com o tempo. A sujeira carbonizada restringe a entrada de ar no motor, prejudicando o desempenho e o consumo de combustível, né? Olha mais um aqui, tá vendo? Outra carbonização das válvulas do sistema de admissão, ok? Isso aqui prejudica muito o motor. Quando a gente usa o Max EPR, o que acontece? Veículos com 6 anos usando o Max EPR, né? Ou seja, um serviço desse, se for feito de qualquer oficina, é muito caro. E aqui o Max EPR consegue fazer gradativamente, não só isso aqui, como também o TBI do próprio veículo, né? Sabe que o TBI começa a ter sujeira, e aí começa a acumular para dentro da câmara de combustão, e aquela sujeira ali do TBI, na entrada do ar, do filtro de ar para dentro do motor, não tem a famosa borboleta, né? Borboleta, não é isso? Ali também há uma sujeira muito forte. E essa semana eu instalei, tem 40 dias que eu instalei o Max EPR, e quando eu vi que estava sujo, deixei de propósito lá. E com 40 dias, e aí, inclusive, mandei até para vocês aí, no, com 40 dias estava limpinho, pelo processo do Max EPR, tá? E aqui a gente tem a- o, o, o nosso cliente, nosso amigo, que mandou essa imagem, que mandou esse vídeo, né, do que aconteceu com o carro dele depois de 6 anos usando o Max EPR, ok? Vamos escutar o que ele tem a falar. Santos, moro na cidade de Grande Borba, do Paraná, e sou proprietário dessa Paraty, motor, Elias, está aparecendo só o Sérgio. motor AP 1.8 NI. Parece no motor agora. Eu instalei o Max IPR. Tá passando o vídeo? Está aparecendo só o Sérgio aqui. Não, tá Não. aparecendo tudo, tá rodando, tá certinho, Elias, pode rodar. Uhum. Por que que o meu tá pequeno? Faz 6 anos e 10 meses Tá passando o que vídeo está na lista. instalado esse Tá vendo? aparelho.
Eu E estou vendo certo. podemos ver aqui na nota, o dia 7/8/2023, eu, nós trocamos a junta do coletor de escape e verificamos que não há nenhum vestígio de carbonização, nem uma gota de carbonização no motor, provando que o Max CPR ele evita a carbonização no motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, porque a carbonização é característica de que há uma queima incompleta do combustível. Como ele provoca a queima completa do combustível, então não há como carbonizar o motor. Ok? Obrigado. O Analice, Sérgio aqui. conseguiu ver aí, Analice? Eu estou vendo só o Sérgio aqui. Hein, Sérgio? Por que que meu ficou assim? O seu celular Eu travou. tô, eu tô, A sua eu tô internet assistindo o travou. vídeo. Eu vi o Hein? vídeo aí, não tô vendo, não. Não Seu estou celular- vendo o vídeo. Eu acho que sua internet travou, Analice. Eu vou botar outro vídeo agora, tá? O vídeo que o mecânico mandou aí para o dono da Paraty, que fez o serviço, né? Vamos mexer um pouquinho esse cantinho também aqui, ó. E joinha bem limpinho as válvulas também, ó. Segurando o exemplo aqui de carbonização. Não sei onde que tem que apertar aqui. Olha, pessoal, como estão as válvulas, tá vendo? Isso aqui foi o mecânico que mandou para o cliente, né? É um motor AP 1.6, né? A gente sabe que esse motor AP 1.6, 1.8, 2.0, ele carboniza bastante, que é um motor muito antigo. Inclusive, esse motor já saiu de circulação justamente porque carbonizava bastante, tá? E aí o mecânico ficou tão impressionado que mandou o vídeo para o cliente. E o cliente, que já usou o Max EPR há mais de 3 anos, mandou para mim. O pessoal. Pessoal, o normal é esse aqui, tá? Esse é o normal de todos os carros, todos os veículos. Com o Max EPR, o normal é esse. Ou seja, um benefício a mais que o Max EPR tem, além da potência e o torque, né? E a economia, né? Isso aqui também foi um motor que eu acabei fazendo reparação e tem 2 anos que eu tenho instalado o Max EPR e na hora de fazer a montagem eu fiz questão de verificar se tinha carbonização. E também não tinha carbonização. Esse é o motor de um Gol 99, tá? Ó, também tudo limpo lá dentro, ó. Deixa eu só lá dentro se você olhar. Então, isso são fatos, né, que aconteceu com o Max EPR, que a gente vem acompanhando, tá? O veículo usando o Max EPR da Timol descarboniza totalmente do cabeçote, pistão e cilindro, tá? Então, ou seja, toda a cama de combustão ali também, tanto interno como lateral do cabeçote, da entrada da ignição também, ele é beneficiado. Som da lâmpada também já tem a confirmação de limpeza de som da lâmpada, foi instalado no Etios, né? E o computador do Etios anunciou som da lâmpada substituída após o uso do Max EPR, ou seja, isso informa, a gente teve a certeza que também aí teve a limpeza da sonda lambda, porque antes a central não recebia a informação. Quando instalou o Max VPR, a central começou a receber a informação, mas não da sonda lambda substituída, porque ela foi limpa pelo Max VPR, tá? O nosso combustível, ele está todo dessa forma aqui, ó. Todo combustível, a maioria do combustível, todo não, tá?
Pessoal, isso aí é a água saindo aí do escapamento do veículo, tá? Isso não pode ter água aí. Se tiver água aí saindo pelo escapamento, para quebrar o motor no instante. Isso foi um combustível que o nosso cliente colocou no carro. E quando chegou lá, a primeira atitude que eu fiz foi passar o scanner. Identifiquei aí o combustível adulterado, coloquei o Max EPR. E quando colocou o Max EPR, essa começou a sair dessa forma aí, tá? Então, a gente está vendo aí como está o combustível, não é isso? E é um teste simples que a gente faz a CPR e seu Max IPR. A diferença na quantidade é muito grande, né? Mas também tu observa a coloração do combustível, que aqui tem oxigênio e aqui o oxigênio não tem entre o combustível, tá? Também, mais outro teste também, aqui também identificou que o filtro do combustível do cliente estava sujo, né? A gente informou, a gente viu também aqui que mesmo o combustível ruim, de péssima qualidade, sujo, o Max EPR conseguiu dar uma quebrada, deixar o combustível aí, ó, com excelente qualidade para queimar aí no motor. A gente tá vendo a coloração do combustível, tá? E esse aqui, a gente tem até um vídeo, se eu não me Na engano. mangueira. E nós fizemos um teste, né, seu Reginaldo? Aonde que eu pedi o seu Reginaldo para entrar no carro, girar a chave, eu contei até 3 e saiu essa quantidade de combustível aqui. Mais ou menos 4 dedos. E depois colocamos o ionizador mais bico injetor do Max CPR. Ele virou a chave, contou até 3 e saiu essa quantidade de combustível. Observe a diferença do combustível antes do Max CPR e com a instalação do Max CPR. Inclusive, a gente já observou que ele vai ter que trocar o filtro, que o filtro está contaminando a gasolina. E o Max CPR já começou a fazer o trabalho de limpeza da gasolina. Toda essa quantidade de gasolina que a diferença dessa para essa seria queimado e jogado no meio ambiente, sem o uso dessa energia do combustível. Essa é a tecnologia Max CPR. Vamos estar acompanhando o carro do senhor Reginaldo e muito brevemente ele poderá dar mais depoimentos de economia e também de melhorias na performance do seu carro. O pessoal está vendo aí, tudo isso são depoimentos, tá? A gente viu aí a importância do Max IPR, inclusive na melhora do combustível, tá? Isso foi visível, né? Isso aí a gente já, como a gente faz um projeto de economia de combustível, a gente não vende apenas um aparelho, a gente faz um acompanhamento, né? E aí a gente, nesse acompanhamento, a gente informou ao cliente a condição do filtro de combustível dele para ser Na substituído, mangueira. tá? Aqui a gente já viu, né? Também a quantidade, né? Esse aqui foi no etanol. A gente já viu aí a diferença da coloração e da quantidade também do combustível, tá? A Timon, de lançar o Max EPR, fez vários testes para realmente saber se o Max EPR iria atender aos seus clientes, né? E um dos testes foi na praia chamada Dinamon, na cidade de São Paulo, na Mazicá. E o veículo foi testado foi um C4 Launch 2.0 em 2014, o ano que foi lançado o Max EPR. Portanto, o Max EPR tem hoje, né, vai fazer mais de 11 anos aí no mercado. E aí a Mazicá emitiu esse laudo informando aí, quando instalou o Max EPR, houve um aumento na potência e no torque, tá? E o cliente também nos mandou aí um depoimento, né, usando o Max IPR em um Celta, tá? Ele sabe que o Celta a gente usa o ar ou sobe ladeira, né? A gente não tem as duas opções, né? Se for usar com ar-condicionado, ele fica muito fraco. E aí o cliente com ar-condicionado, com a ladeira que ele tinha dificuldade de subir, após a instalação do Max IPR, ele viu aí a melhora e mandou esse vídeo para a gente, tá? Olá, pessoal. Eu vou fazer um vídeo aqui para vocês desse Celta 1.0 2012. Eu vou subir uma ladeira que é comum aqui em Maceió, que é conhecida Calmon, muito conhecida, é bem íngreme. Vou mostrar para vocês o desempenho do Celta no ar-condicionado, subindo essa ladeira com o Max EPR, tá bom? Só um minutinho. Eu estou saindo agora com o carro, deixar ele no ar-condicionado, tá ligado? Quando ele fica com essa luzinha laranja, é porque ele está ligado. Azul ele desliga e laranja ele fica ligado. Então, estou com o Celta 1.0
no ar e vou subir essa ladeira aqui, ó, como se conhecida em Maceió como ladeira do Calmon. E ela é bem íngreme. Você vai ver o desempenho do carro fazendo esse percurso da terceira marcha. Subir, ele vai subir sem esforço, sem fazer esforço nenhum, está no ar-condicionado. E ali em cima eu vou dar uma aliviada na aceleração. E como é carro 1000, normalmente, você aliviando o pé e no ar, ele vai pedir para reduzir. Está subindo normal, estou aliviando o pé, ó, aliviando o pé e continuo acelerando. Ó, ele vai estar subindo, não está pedindo para reduzir marcha, normal. E no ar-condicionado, normal, tranquilo, a terceira e termina de subir a ladeira. Isso é o Max PR, motor 1.0, celado com o Max CPR. Vocês verem o desempenho do carro com a potência do Max CPR. Beleza? Um abraço. Eu sou consumidor do Max CPR e tenho muita satisfação de ter no meu carro e recomendo a qualquer um de vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. De ver o depoimento do cliente, né, informando aí, né, e surpreso, lógico, feliz por ter o Max CPR aí instalado no seu carro e ver a potência e o torque, além da economia, tá? O Max CPR, ele também diminui a contaminação no óleo do motor. Todo carro ele contamina o óleo do motor com combustível, tá? Com o Max CPR, ele reduz muito essa contaminação. Portanto, quando a gente instala o Max CPR, é comum a gente, quando for trocar o óleo do motor, a gente vê que o óleo continua mais claro, tá? Porque essa carbonização, para quem roda pouco, né, também é necessário usar mais EPR para não ter que trocar o óleo aí na metade do tempo. Quem usa o carro em condição severa, aquela pessoa que usa o carro pouco, o ideal é trocar o óleo na metade do tempo, tá? Então, quando você usa o Max EPR, não precisa fazer isso, porque o óleo vai continuar aí limpinho, tá? E aqui nós temos um depoimento de um cliente que usa o Max EPR há 10 anos e já rodou com o Max EPR 200 mil quilômetros no carro dele. E detalhe, o veículo nunca deixou ele no prego. Vamos ver o depoimento dele. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Júnior, eu moro aqui em Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. Meu veículo é um Fiesta 2001, modelo GL, a gasolina, 1.0 a gasolina. E eu gostaria de dar meu depoimento com relação ao Max EPR da Timol. Eu instalei esse equipamento no meu veículo em outubro de 2014. Foi o mesmo ano que a Timol lançou esse produto no mercado, tá certo? E gostaria de destacar alguns pontos, né? Com relação à economia, meu carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, tá certo? É impressionante. Como a Timol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais. E é justamente a força que o meu carro ganhou. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, tá certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, em subida, ou simplesmente andando normalmente 100 km por hora, eu ando, é uma coisa assim fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquila. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui, tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar de ter
feita a troca de óleo. Um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com um aspecto normal. E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor e a quilometragem do carro, hoje, ele está com 300, praticamente 312 mil quilômetros. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados. Tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ó, tá aqui, tá o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca dei manutenção nenhuma, tá aí o equipamento instalado. Tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jateador. Ele é ligado direto na flauta do veículo. Tá certo? E o novo modelo ele já vem com jateador. O Atimol depois foi que lançou o jateador, mas no momento, quando eu coloquei, não tinha. Tá certo? Portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo e está pensando em instalar o Max PR, não pense muito não. Instale, porque os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado então. Pessoal, a gente viu o depoimento, né, de um cliente que usa aí o Max EPR há mais de 10 anos, né? E a Timol, como falei a você, fez vários testes. Tanque alternativo, né, nas ruas, né, abastecia o tanque, seu Max EPR, dava uma volta, depois instalava o Max EPR e dava a mesma volta e verificava e viu que o Max EPR também fazia aí, no dia a dia na rua, dava um resultado positivo. Isso aqui foi um depoimento do cliente, né, que após instalar o Max IPR, a gente pode ver aqui no painel, vai estar marcando 11.4, a gente tirou a foto do painel antes, tá? 11.4. E depois da instalação do Max IPR, chegou a fazer 17 quilômetros na pista, além do aumento de potência e torque relatado aí pelo... Aí, seu Noel, olha o quanto meu carro está fazendo agora. Está na casa dos 13, 14. Está fazendo 17. Estou 80 quilômetros aqui na BR. Brincadeira? Melhorou bastante, viu? Bem que o senhor falou. O torque também. A potência aumentou também. A gente viu aí mais um depoimento. Então a gente está trabalhando hoje, pessoal, com fatos, tá? Com depoimento de cliente. A gente não mais está trabalhando aí com vídeo institucional, de demonstração. A gente já tem muita depoimentos aí. Só no meu canal do YouTube tem mais de 100 depoimentos, instalações. No meu Insta também tem mais de 300 instalações. Então, tá aí hoje, né, a comprovação da importância do Max EPR, do aumento da potência, do aumento do torque, na descarbonização, também na economia do veículo, tá? O Maxipér foi lançado em 2014, desde então foi sendo feito vários testes. Tem alternativa em vários percursos, no dinamômetro, com manômetro, com multímetro, entre outros. Todos os testes apresentam melhoras significativas e importantes, tá? A gente fez o teste do manômetro, né, que alguns mecânicos diziam que o Maxipér forçava a bomba de combustível, e a gente fez o teste com seu Max IPR, com Max DPR, com manômetro de pressão de combustível e não teve aí alteração nenhuma. Também fizemos um teste com o multímetro para ver se tinha alteração na tensão, na corrente ou na resistência. Também nenhuma, tá? E o Max DPR ele é fabricado e distribuído para todo o Brasil pela Timol. A Timol é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, tá? Tá no Brasil em mais de 20 países, né? E com centenas e centenas de construtores e mecânicos em todo o Brasil para distribuição e instalação do Max EPR, tá? E quais são os veículos que podem ser instalados no Max EPR? Com injeção eletrônica, tá? Carburado não pega. Gasolina ou flex na gasolina. Etanol, a gente não está aconselhando no momento instalar por causa da situação que está acontecendo aí, né? A gente está acompanhando a questão do etanol, né? Veículos de 1.0 até 2.0, acima de 2.0 a gente não consegue instalar, tá? Veículos sem turbina, tá? Ou seja, veículo com turbina, ele também não consegue instalar, exceto
o track, né, e o T-Cross 1.0 e 1.3, que ele já instalou, já teve resultado. Esse turbinado pega sim, tá? Então o Max GPR trabalha onde? Ele trabalha na melhoria do combustível, né, para que haja uma queima aí mais potente, uma queima aí mais total, para gerar menos carbonização, mais torque e mais potência, tá? Então, em resumo, o que é que o Max GPR faz, né? Ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência, aumenta o torque, reduz gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda a proteger motor e catalisador, ajuda a conservação do óleo lubrificante, não mexe na originalidade do veículo, isso é muito importante, tá? Ajuda a proteger o motor de combustível ruim, melhora o funcionamento do motor, diminui a carbonização dentro da câmara de combustão, tem 1 ano de garantia, mas a vida útil é mais de 5 anos, tá? E tem um suporte técnico especializado em gestão eletrônica, mais de 30 anos de experiência, a maior referência em economia de combustível atualmente, tá? O veículo sofreu uma mudança aí no aumento do etanol na gasolina. O que muda para a gente? Muda que o gasto com combustível vai ser maior, ok? Suporte técnico, né? Que atende aí aos consultores, clientes e os mecânicos, que inclusive dá treinamento de mecânica, né? A Timor é a única empresa do segmento que está cadastrando e treinando mecânicos em todo o Brasil para a instalação do Max EPR. Na cidade onde ainda não tem mecânico cadastrado, a Timor, através de chamada de vídeo, orienta a instalação do mecânico com o mecânico de confiança do cliente, tá? O seu suporte técnico vai falar diretamente com o cliente, com o mecânico e fazer a instalação no carro do cliente, ok? A gente também tem um programa de treinamento para consultor especializado em economia de combustível, né? Isso foram as primeiras turmas, né? Que já estão aí trabalhando, né? Tem mais dois consultores especializados em economia de combustível trabalhando, fazendo o teste da quantidade de combustível, né? Do vasilhame antes de instalar a máquina IPR, né? Você analisa aí fazendo a instalação também com a gente, tá? Maneira de se apresentar hoje, o consultor, ele se apresenta com um crachá, né, se identifica que é especializado em economia de combustível, ele vai fazer um curso onde vai aprender sobre economia de combustível, sobre casa de partida, eletrônica básica, multímetro, escândalo motivo, né, injeção eletrônica, sistema de cargas de partida, para que esteja preparado aí para conversar com o mecânico, conversar com o cliente, inclusive fazer alguns testes na hora da instalação do Max EPR, tá? E toda vez que o consultor vai fazer a instalação do Max EPR ou o mecânico, ele faz esse teste, tá? Iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida seu Max EPR com o Max. Então vamos lá. Seu Max EPR vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Afasta um pouquinho, bicho. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. Vai. Contou até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max EPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max EPR aqui, com o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando a temperatura... Pronto. Está aqui, pessoal, ó. Está aqui a quantidade, tá? De um. Está aqui a quantidade de outro. Quem fala que o Max EPR não funciona, está aqui a prova. Mecânica Elias do Osto. Faz demonstração ao vivo no carro do cliente, ok? Pessoal, então toda vez que for fazer a instalação do Max EPR, o consultor faz esse teste já para o cliente ficar aí consciente dos resultados, ok? Então, o que o Max EPR faz? Ele melhora o combustível que passa por ele,
né? Essa é a função dele. Todo o restante, quem faz é o sistema eletrônico do veículo, porque reconheceu, através da sonda lambda, a qualidade do combustível que foi queimado, ok? E aí baixa o tempo de injeção, baixou o tempo de injeção, a economia aparece, ok? O importante do Max GPR é que ele não mexe na originalidade do veículo, tá? Isso é muito importante. Ou seja, carros novos não perdem garantia, né? Por quê? Porque ele não mexe no veículo. Tanto que toda vez que você vai instalar o Max IPR, né, o suporte técnico geralmente acompanha. E aí, quando o mecânico termina de instalar, ele percebe realmente não mexe na originalidade do veículo. Ok? É importante a gente saber também que vários fatores faz gastar combustível, como pneu descalibrado, né? Velas vencido, velas ruins, cabo de velas, filtro de combustível sujo, filtro de ar sujo, sonda lambda sem funcionar, ou sonda lambda vencida, né? Válvula termostática também faz gastar mais combustível, né? Válvula reguladora de pressão, muitos mecânicos não fazem o protocolo, troca a bomba de combustível, não troca a válvula reguladora, no momento que a bomba de combustível dá um problema, e aí acontece que fica a mesma válvula reguladora e é com a bomba nova. E aí acontece o quê? Ela não vai ter a mesma capacidade de pressurizar o combustível e acaba gastando mais, tá? Combustível ruim, lógico, isso não poder ficar de fora, ele realmente faz gastar mais, né? E bateria com problema também faz gastar mais combustível, tá? Então, a gente não tem só um fator, a gente tem vários fatores, tá? Para a gente estar corrigindo. E como a gente tem um projeto de economia de combustível, a gente acompanha o cliente informando aí quais são a maneira que ele faz de economizar mais combustível. Depois que fizer toda essa correção, instala o Max IPR e ele vai ter mais de 20 a 30% aí de economia de combustível, tá? Para você ter ideia da importância da economia de combustível, um cliente que ele gasta R$ 1.000 de combustível por mês, se ele economizar aí 20%, vai dar economia aí de 2.400 por ano, em 10 anos da economia de R$ 24.000. Então você vê aí a importância que é a economia de combustível, tá? E tem cliente que sabe gastar 3, R$ 4.000 de combustível por mês, ok? O pessoal pode fazer a pergunta de vocês, tá bem? Professor, Fausto, tudo bem? Como é que tá? é um prazer estar com o senhor e com a turma, viu? Uma satisfação imensa. O professor tem duas necessidades aqui, a dona Silvana, ela diz assim, vocês podem me enviar esse vídeo, por favor? Preciso mostrar para um cliente. Pronto, manda, só me cobrar amanhã, tá? Já pode mandar mensagem, manda tal vídeo, que isso a gente passou 4 vídeos ali, se eu não me engano, é isso? E aí a gente Foi, consegue mandar o vídeo, tá? Esse vídeo também vai estar no meu canal do YouTube, pode estar aí, tem vários vídeos, inclusive ele tá lá. Também no meu Instagram também, tá? beleza. O próximo, professor, dona Meire disse assim, meu carro é 1.6. Como fica a velocidade? Fico preocupado, pois minha filha corre muito. Normal. O bom do carro ter potência é que com um toquezinho ela consegue desenvolver, né? Como se estivesse com o pé embaixo, né? Ou seja, quando ela sentir que deu um toquezinho, o carro já vai aí atender aí a marcha, né? Que ela precisa, não vai precisar afundar muito o pé, tá? Mas só tem duas, professor. Essas aí, professor. À vontade aí, tá? Essa live fica gravada, fica assim, tá? Gravada. Amanhã, provavelmente, eu pedir a gravação dela aí, tá? E aí vocês pode estar aí assistindo novamente, tá? Mais alguma pergunta? Vera Curtis. Pode perguntar, Vera. Então, você já falou um pouquinho a respeito de não perder a garantia do veículo, mas óbvio que o cliente ele quer uma resposta bem consistente, assim, não que a tua não tenha sido consistente, foi muito consistente, a explicação foi excelente, mas se por acaso vier dar um problema, né, no motor, que seja problema de fábrica, que a garantia cobre. Como é que funciona nessa questão de
não perder a garantia, sendo que se eles vão abrir ali o capô do carro, eles vão ver o Max EPR, eles vão ver o jateador ali. Como é que funciona isso? O manual do veículo é bem específico. Pede garantia de qualquer componente, né, o motor, se houver, né, adulteração, se mexer na originalidade. O nosso aparelho não mexe na originalidade. O nosso aparelho não tem nenhum fio pegado nele. Nosso aparelho, o que o nosso aparelho faz é melhorar o combustível que passa por ele. Simplesmente isso. Todo outro processo, quem faz é o próprio sistema eletrônico do carro depois que ele reconhece, tá? Tanto se tiver com a sonda lambda vencida, o carro não vai ter economia. Você vai ter potência e torque, mas não vai economizar. Por quê? Porque o veículo, a central eletrônica, né, a mente ali por trás do veículo, não vai ter informação que o combustível mudou, que o combustível melhorou. Porque o que é a sonda lambda? A sonda lambda é um sensor de oxigênio. Ele registra oxigênio que passa sem queimar. E o oxigênio que passa sem queimar é aquele oxigênio que está entre ali o combustível e que não teve ali condição de ser queimado e carbonizou junto com o combustível. E aí, quando passa por ela, ela resiste e manda informação para a central. No momento que eu instalo o Max EPR, esse oxigênio ele é todo misturado no combustível, bem misturado, e ele consegue fazer essa queima total. O sensor de oxigênio identifica e manda informação para a central. E a central começa a diminuir aí o tempo de injeção, tá? Então, fiz uma resposta, mas abrangi mais a resposta para que você possa entender que o Max EPR não mexe aí na questão de motor, na questão de componentes internos nem externos. O Max EPR melhora o combustível que passa por ele. Mais uma pergunta que eu acho que é de uma outra pessoa aqui também, mas que se aplica a mim, que eu tenho conversado muito com pessoas que trabalham com aplicativo. E o pessoal tem se interessado bastante, só que muitos deles têm carro alugado. Posso colocar o produto no carro alugado sem maiores problemas? Lógico, com certeza, porque quem vai gastar o combustível é quem tem o carro alugado, não é isso? Então é ele que tem que se defender, né? Digamos assim, né? Vai instalar o Max VPR, devolver o carro, tirou o Max VPR. É 15 minutos para colocar, 15 minutos para tirar. É tranquilo. É importante sim, principalmente para quem tem carro alugado, porque é, se ele rodar aí, por exemplo, gastar 4 mil reais de combustível por mês, né? Que a maioria gasta isso, né? Que roda todos os dias, né? Ele vai ter uma economia aí de no mínimo R$ 800. Vai dar 9.600 por ano. Então, já é uma boa economia. Certeza. Obrigada, Elias. Muito obrigada pelas suas informações e pelos esclarecimentos. Tranquilo. Laura Ivone, pode perguntar. Washington, o Fluence 2017 é muito complicado para instalar? Não, linha Renault é muito fácil. Inclusive, ela dá duas opções, tanto em cima no motor, os dois, como ionizador no motor e o jateador depois do retorno do fio de combustível. E na hora de botar na mangueira, ele não tem aquele trabalho de ser lá embaixo? Não tem isso não, né? É fácil, é só pegar ali. Super fácil, tranquilo. Não existe instalação difícil com o Max EPR. É um clique, plug and play. Desconectou e conectou. Pronto, amanhã tem um carro para instalar, eu vou pedir para tu dar um auxílio mecânico. Tamo junto aí, tá? Eu instalei Obrigada. sexta-feira em dois Argo, um 2022, outro 2024, Elias. E estou aguardando maiores informações. Mas o Fiat é tranquilo, né? De instalar ali, é mais ou menos essa base mesmo que a gente fez na sexta-feira. Isso. É importante, só puxei esse assunto agora, que me veio a lembrança. Quantos Max EPR instalaram Max EPR naquele dia já tinha instalado anteriormente?
Das pessoas que instalaram? Quantos Não, Max Verinha, o mecânico. Não instalou nenhum, né? Não, nunca é o tinha primeiro, instalado. aquele foi o primeiro Max EPR, não foi isso? Foi o primeiro Max EPR. Ele foi ali, só apertou um clique, uma chavezinha, desconectou, conectou ali o jateador, puf, deu. Levou assim, ó, muito menos de 5 minutos em cada um dos carros. Deu menos, deu uns. Assim, ó, se deu 1 minuto em cada carro. Viu aí, Só pessoal? o Então, jateador. Aí o outro ali, o o usador, azulzinho. que é o mais fácil, né? Que o azulzinho é mais fácil, só abraçar a mangueira, né? O outro, que é o mais complicado, né? Que muita gente acha, foi que ele gastou aí menos de dois Foi mais minutos. fácil, foi mais fácil. O Então é jateador, isso, muito simples. então é isso, pessoal. Nunca instalou o Max EPR em 2 minutos. Aliás, o jateador do Max EPR. O ionizador gastou mais uns 5, ou seja, em torno de menos de 10 minutos os dois estavam instalados. Primeira instalação do Max EPR. E foi em dois Argos simultaneamente, né? Um 2022 e o 2003, não é isso? 24. Obrigado aí. Fez eu Eu que lembrar agora. agradeço, Elias. Muito Tamo obrigada. junto. Tamo junto. Silvana, Gil, pode perguntar. O áudio é no outro lado. É no outro botão. Sim. Pessoal, O Elias, Oi. e eu quero dar um depoimento do que aconteceu com o meu carro. Pode ser? Fica à vontade, fica à vontade. Eu coloquei o Max EPR acho que faz uns 2 ou 3 meses no meu carro, uma ideia, e faz uns 15 dias meu marido colocou gasolina batizada. O posto que a gente estava acostumado a colocar, agora está pondo gasolina batizada e a gente não sabia. Aí eu quero falar que o interessante é que como o Max EPR protegeu meu carro. Ele colocou de manhã, ele rodou, foi no mercado, foi longe de casa. Rodou, rodou, o carro não deu problema. Aí depois do almoço ele guardou o carro na garagem. Quando eu fui usar à noite, o carro não ligava, o carro estava morto. Não fazia barulho, não acendia luz nenhuma, nada, 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 nós não conseguimos fazer ligar. Aí no dia seguinte ele chamou o mecânico perto da minha casa, aí o mecânico veio aqui, rebocou o carro, levou na oficina e viu que era gasolina batizada. Aí ele teve que tirar toda a gasolina que. Ó, o estranho, o esquisito é que é assim, ó. Meu marido falou assim: eu acho que a bomba de gasolina tá com defeito. Eu vou lá, enquanto você toma banho, eu vou lá no posto de gasolina, vou comprar um galãozinho de gasolina e vou pôr no carro. Aí ele foi no mesmo posto, comprou a mesma gasolina batizada, ainda colocou um pouquinho mais, achando que a bomba de gasolina não estava funcionando. Aí no outro dia, quando ele foi levar o carro lá, a primeira coisa que o mecânico perguntou: onde que você abastece? Aí ele comentou, aí o cara falou: você não sabe que essa gasolina meu tá tudo batizada nesse posto? Ele falou: mas eu sempre coloquei ali. Ele falou: mas agora tá batizada. Aí, ó, interessante, Elias, que quando a pessoa põe gasolina batizada, o carro engasga, o carro morre, não é? Não dá esse monte de Isso. problema? E o Para nosso não. carro não engasgou, não morreu, não deu problema, ele rodou, rodou, rodou. Aí, quando ele chegou em casa, que ele guardou na garagem, que o carro morreu. Aí, quando foi na oficina, o homem abriu o tanque de gasolina, tirou toda a gasolina. Aí, tivemos que comprar uma bomba de gasolina e uma borracha que tampa a bomba da gasolina. Só isso. Enquanto que as pessoas que põem gasolina batizada, elas têm que trocar várias peças, não é assim? Inclusive, já teve caso de gasolina batizada de quebrar pistão de carro, quebrar o motor do carro, né? Você vê a importância do Max EPR. O seu carro não pegou no outro dia porque o sistema de injeção eletrônica, o sistema de oxigênio, mandou informação para o módulo. O módulo não liberou para funcionar. Mas enquanto ele estava rodando na rua, estava aquecido, ele não parou por conta aí do Max CPE, tá? Ou seja, no momento que Olha, parou, entrou o sistema de proteção do carro, pronto.
trocou o combustível, que é o protocolo normal, filtro de combustível, bomba, borrachinha, e o carro ficou normal, né? Então, a gente está Ficou vendo normal. aí Então, a importância do Max EPR. aí quando ele levou lá no mecânico, eu falei assim pro meu marido, fala pro homem não mexer no meu Max EPR, porque ele vai achar defeito no carro e a primeira coisa que ele vai querer arrancar é isso, né? Não é que o cara queria arrancar? Aí meu marido foi falar pra ele, a minha mulher falou, pô, não mexer nesse Max EPR. Ele falou assim, isso aí é porcaria, isso aí é conversa fiada, é conversa de vendedor. Isso aí não presta não, falou pro meu marido. Ó, Não presta não, porque se prestasse, tem quebrado o motor e tem ganhado dinheiro do motor, né? Não presta. ele falou que não Não deu indica ninguém. lucro, não foi, Elias? Hein, Silvana? Que Não deu absurdo. lucro pro mecânico. Então, aí eu falei, que absurdo. Eu falei, se eu não tivesse falado para ele, ele tinha arrancado do meu carro o Max EPR. Eu falei, mas que absurdo, que absurdo. Aí ele ia botar defeito no Max EPR, entendeu? Exatamente, ou seja, o mecânico, ele não tem um conhecimento, alguns mecânicos, né, todos, e ele fala daquilo que ele não conhece, né? E não é o primeiro não, né? Eu me lembro que uma vez, uma cliente chegou para mim dizendo que tinha trocado a boia do carro, um EcoSport 2018, 2019, tinha trocado a boia porque o mecânico tinha dito que a boia estava com problema, porque no painel dela marcava a autonomia e a quantidade de combustível não estava batendo. Ora, a quantidade de combustível diz quantos litros tem de combustível. A autonomia informa quantos quilômetros ele vai rodar. Porém, se eu rodar na BR, o que vai acontecer com 10 litros de combustível que vai estar lá no tanque? Ele vai identificar que está na BR, a BR consumo é muito menor, e ele vai informar ao motorista que dá para rodar muito mais do que estava rodando da cidade. Isso é uma estimativa de uma central eletrônica. O mecânico não sabia. Tirou a boia original do carro, mexeu no carro original, colocou uma paralela, dizendo que o defeito era na boia de combustível. Então, sem ter conhecimento técnico, sem conhecer o manual do veículo, né, muitos estão fazendo a reparação no tato e acontece que muitos clientes tomam prejuízo e sem saber por quê. Porque o mecânico não quer entender sobre tal aparelho, sobre tal componente, né? Eu estava falando para o cliente essa semana, eu disse, olha, eu não passo mais do que 30 minutos para diagnosticar um veículo. Eu não passo, né? Chegou 30 minutos, eu digo o que ele tem. Às vezes a gente passa um pouquinho, diminui, né? Mas chega carro lá, inclusive botei o vídeo aí no grupo da gente que tem de treinamento. O carro chegou lá, que até pé de água estava crescendo dentro. Chapalhei praticamente não tinha. E o mecânico até comentou, se eu botar esse carro funcionando, eu digo, gente, é 30 minutos. Gastei 40 minutos, estou ficando realmente velho. Gastei 40 minutos para pôr esse carro a funcionar. E já tinha rodado em várias oficinas e não tinham colocado. Digo, isso aqui é mole. E a gente conseguiu funcionar. Então, mão de obra hoje, a cara é a boa. Porém, se chega lá, não tem vaga e o preço é muito alto e realmente muito alto. Aquela que a gente leva em algum mecânico é um pouco melhor o preço, porém, a qualidade deixa a desejar, né? Mas obrigado pelo depoimento, Silvano, muito importante. A gente teve duas boas informações aí, que o Max MaxiPR protegeu sim o motor, e quem sabe, quem tem que ser os mecânicos somos nós. Por isso que eu disse, a gente está fazendo o curso, né? Nós fez, várias pessoas fez, faça o curso, que o mecânico tem que ser a gente, né? E quando o mecânico for falar sobre o nosso aparelho, a gente sabe dizer a ele o que é o aparelho. Inclusive, se ele não souber fazer o teste de multímetro, a gente faz para ensinar ele, né, dona Alice? Se ele não souber fazer, passar um scanner, a gente ensina também, né? Então, brigadão aí, viu, Silvana? De nada. Ô, Sérgio, Elias, à vontade. eu queria dar duas sugestões aí para Silvana, pode ser? Pode sim, pode. Primeiro, troca de posto de gasolina, né? E segundo, troca Já mecânico também, tá?
Já faz logo. Mas, E o mecânico também, ó, troca. não, mas esse não é o meu mecânico, é o que tinha uma rua, na rua perto da minha casa, porque como que a gente ia levar o Uma carro se o carro emergência, não né? liga? Aí É, chamamos o mecânico mais perto. Então o mecânico veio e rebocou o carro até na rua, uma rua depois da minha. Ele não é nosso mecânico. ainda bem, ainda Menos bem. mal. Pessoal, quem já viu aqui, eu tenho 6 anos na frente desse projeto, que eu já vi de benefício do Max EPR, é coisa incrível, né? Tem coisas que a gente não comenta que é muito, né? Por exemplo, a gente vai comentar um agora, né, que eu não gosto muito de comentar, que é muita coisa. Já instalei no carro do cliente que ele fazia 6, ele passou a fazer 12. Hum. Luz da injeção estava acesa. Com 8 dias apagou a luz da injeção. Isso é fato. Eu não gosto de estar falando esse depoimento, mas o MaxiPer economizou 100%, não. O MaxiPer fez a limpeza, sonda lambda começou a mandar informação para a central começou a entender o combustível, e aí o próprio central começou a baixar o tempo de injeção. Já peguei carro, que já colocou o MaxiPR e não economizaram de jeito nenhum. E aí, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa esse carro aqui um dia comigo, deixou o carro um dia comigo. Quando eu vou subir numa ladeira, o carro não aquecia para 90 graus. E eu acompanhando com o scan, monitorando a temperatura que eu ia na faixa dos 140, ele começou foi a baixar a temperatura. Eu digo, "Oxe, esse carro tá sem válvula termostática." Participei ao proprietário desse carro, não, esse carro não vai economizar combustível nunca e vai continuar gastando bastante combustível, porque esse carro está sem válvula termostática. E carro sem válvula termostática demora a aquecer. O sistema de injeção coloca combustível a mais para subir a temperatura. Mas meu mecânico falou que não podia colocar a válvula termostática porque aquecia. Depois eu vou colocar para ele aquecer. Coloquei uma válvula termostática, o carro economizou. Com o Max EPR economizou mais ainda. O carro ficou leve, o carro ficou pegador, o motor ficou silencioso. Só eles, rapaz, eu não sabia que a válvula termostática era tão importante assim, não. Isso, lógico, o motor não trabalha frio, ele trabalha quente. E se ele trabalhar frio, há o desgaste prematuro das peças. Por isso que o engenheiro já colocou que o carro tem que trabalhar com 90 graus. Em média, ele vai subir ali de 80, descer para 87, subir para 107, vai ficar ali variando, mas ele não pode trabalhar menos de 90 graus. Se trabalhar, o sistema de gestão eletrônica entende através do sensor de temperatura, que não está na temperatura da termodinâmica chamada de trabalho, e vai colocar mais combustível. Colocou mais combustível, automaticamente gastou mais. Então, são muita coisa que a gente tem passado aqui no suporte, tá? E a gente vê que um dos principais é a mão de obra, que muitas vezes não é a desejável por a gente, né? Mas que bom que deu tudo certo, né, Silvana? Pronto, perfeito. Obrigado, aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que já esclarecemos bastante, né? Já, o que a gente já tinha de escutar aqui, escutou muito, muito depoimento, né? Quem está aqui pela primeira vez entendeu a importância do Max EPR, a necessidade, não só na economia, como na proteção, né? Dos carros mais de 1.0, né? Ganhar mais potência, mais torque, né? Então, tá aí, certo, pessoal? Já estamos aqui um pouquinho acima do horário. Obrigado pela presença de todos, tá? Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Tchau, obrigado. Felicidades.